Pensa só. E se o som mais brutal, mais agressivo do metal não viesse daquelas válvulas incandescentes, mas de uma tecnologia totalmente diferente? Pois é, essa é a história dos amplificadores Randall, a marca que simplesmente reescreveu as regras do som pesado. Olha, pra gente entender o tamanho do que a Randall fez, temos que começar com uma pergunta que na época era quase um sacrilégio, uma heresia mesmo. Será que um amplificador que não usa válvulas consegue definir o som do metal? Por décadas a resposta era um sonoro não. Era tipo um consenso, sabe? Todo mundo achava que só o calor, aquela coisa orgânica das válvulas, podia criar um som de guitarra realmente pesado. Só que tinha uma marca aí bem ousada que estava prontinha para mostrar que todo mundo estava enganado. Então, essa história toda começa com um cara, um verdadeiro visionário. A gente está falando do finalzinho dos anos 60, uma época de, uma revolução sonora total. E no meio disso tudo, um veterano da indústria, um cara chamado Don Randall, sacou uma coisa. O rock estava ficando cada vez mais pesado e os amplificadores, eles precisavam evoluir junto. E o Don Randall não era qualquer um não. O cara foi simplesmente uma peça fundamental para a Fender virar o que virou. Mas ele estava vendo que o rock estava mudando, ficando mais visceral, sabe? Mais agressivo. Ele sabia que os guitarristas iam precisar de amplificadores com mais potência, com mais clareza. E ele sentia que a tecnologia da época, a de válvula, estava chegando no limite. Ok, agora a gente chega na decisão que, mudou tudo. Pensa assim, naquela época o mundo da guitarra era um império, um verdadeiro império construído em cima de válvulas. Ir contra isso era quase uma blasfêmia. E mesmo assim o Don Randall fez uma aposta muito arriscada, super controversa, que ia definir o futuro da empresa dele. Ele decidiu apostar tudo na tecnologia de estado sólido. A jogada da Randall foi basicamente trocar a tradição pela inovação. Sabe aquele som quentinho? Aquela compressão natural das válvulas que era o padrão ouro da época? Então, a Randall chegou oferecendo algo totalmente diferente. Um ataque sonoro imediato, uma clareza que cortava como faca e, principalmente, uma confiabilidade absurda feita para aguentar estrada. Para aquelas bandas que viviam em torneios super desgastantes, isso aí foi uma virada de jogo completa. E aí, durante os anos 70, o nome Randall começou a crescer. Os amplificadores deles não soavam como os clássicos que todo mundo conhecia, nem os britânicos, nem os americanos. Era outra coisa. Eles eram extremamente altos, a resposta era incrivelmente rápida e o ataque super agressivo. O som era seco, direto, bem focado. Era simplesmente perfeito para os músicos que precisavam de definição, de clareza, mesmo com ganho no talo. Mas a grande virada mesmo, o momento em que tudo explodiu, foi nos anos 80. Foi quando um gênero musical completamente novo encontrou a sua voz. E encontrou essa voz em um modelo bem específico da Randall. E o nome da fera era Randall RG-100ES. Esse amplificador virou tipo a arma secreta da galera da cena do thrash metal que tava explodindo. Pensa no thrash. Riffs super rápidos, percussivos, o som precisava ser preciso, impiedoso, e foi exatamente isso que o RG-100ES entregou na mão deles. Vamos pensar aqui. O que um guitarrista de thrash metal precisava? De um ganho absurdo, certo? Mas com uma clareza que permitisse ouvir cada notinha. Um soco sonoro que rasgasse a mix da banda. E o mais crucial de tudo, uma definição perfeita para aqueles riffs na velocidade da luz e os palm muts super agressivos. O RG-100ES, cara, ele entregava tudo isso. E de um jeito que pouquíssimos outros amplificadores conseguiam. Olha, o RG-100ES já era um clássico cult, sabe? Mas estava faltando alguma coisa. Faltava um herói para essa história. E esse herói viria do Texas, um guitarrista que ia transformar esse amp num ícone absoluto. E aí, um guitarrista de uma banda chamada Pantera mudou completamente o jogo. Dimebag Darrell pegou o Randall RG-100ES e fez dele a base, a fundação de um dos timbres de guitarra mais influentes de todos os tempos. Ele não só usou amplificador, não. Ele fez uma geração inteira de guitarristas parar e pensar, peraí, então é isso que dá pra fazer com um amp de estado sólido? É isso mesmo. Aquele mito de que só amplificador valvulado prestava pra metal estava com os dias contados. Com a Randall, o Dimebag mostrou pro mundo que um amp de estado sólido podia soar, absolutamente brutal. E articulado, com uma potência única. Ele não só usou o equipamento, ele transformou o equipamento em lenda. E o resultado? Bom,
O resultado é inegável. O som dos álbuns clássicos do Pantera é o som de um amplificador Randall de estado sólido. Ponto final. Essa parceria não só vendeu um monte de amplificador, não. Ela consolidou a Randall como a marca de referência para o som do metal moderno. A associação vira uma coisa só, inseparável. E depois de alcançar esse status de lenda, a Randall não parou no tempo. A empresa continuou evoluindo, mas sem nunca, jamais, perder aquela sua identidade agressiva. A Randall definitivamente não ficou parada nos anos 80. Chegou nos anos 90 e eles inovaram de novo, trazendo amplificadores valvulados e a série modular MTS, misturando a tradição com a inovação deles. Nos anos 2000, claro, veio a homenagem à lenda, o modelo Signature do Dimebag Darrell, o famoso Warhead, o que só reforça o status da marca na música mais extrema. O legado de alto ganho está mais vivo do que nunca. E essa é a filosofia da Randall, né? Eles nunca quiseram ser pra todo mundo. O foco sempre foi em potência, agressão, ataque. O negócio era apoiar os artistas que usam o equipamento ao vivo, no volume máximo, era construir amplificadores que eram tipo máquinas de guerra para aguentar a estrada. Uma marca com um propósito claríssimo. Então fica a pergunta no final. Para fazer o som mais pesado que existe, o que importa mais? A tradição ou a atitude? A história da Randall parece mostrar que, às vezes, o único jeito de criar algo realmente lendário é desafiar o que todo mundo acredita. A resposta talvez não esteja na tecnologia, mas sim na atitude e na intenção de quem está por trás dela.